Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, a partir do versículo 28. Quero ler um texto com você esta manhã e quero pedir para que você possa anotar isso. Esse mês nós falamos sobre alegria e hoje eu quero te ensinar um princípio e mostrar qual é a importância. Eu quero mostrar para você qual que é o princípio de um verdadeiro crescimento e de identidade. E por esse princípio, pessoas foram tiradas e foi colocado você, que agiu pela fé, que anda pela fé, que tem esse segmento. Então nós queremos ensinar esta manhã, a partir do versículo 28 do Evangelho que escreve Marcos, do capítulo 12. Quero que você anote aí, por gentileza. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Já está aqui. E diz assim o texto. Olha o que diz o texto. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Era o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste o que ele é único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. E vendo Jesus que lhe havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Eu quero orar com vocês, porque eu vou falar sobre a alegria de ser o primeiro, a alegria de entender o princípio do primeiro. E aqui tem uma conversa muito importante de um escriba e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Diz: Pai, nós oramos nesta manhã. Eu me rendo, peço graça, sabedoria, entendimento para transmitir a mensagem aos seus filhos que ouvem pela internet, que estão presentes e que vão ouvir depois. Peço que o entendimento dessa palavra esteja nas células, no compartilhar, ó Deus, seja um alimento para cada um que ouve ou que vai ouvir, que possam decidir no Senhor e amar o Senhor e viver pelo Senhor. E independente de qualquer circunstância, dependam do Senhor, vivendo o melhor. Nesta manhã eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então observe que havia uma pergunta aqui sobre mandamentos. Os escribas sempre estavam focados em mandamentos. Jesus, ele nunca focou nos mandamentos. Jesus focou nos princípios. E quando fala de princípio, não fala de rudimentos de sacrifício ou de rituais. Os rituais, eles podem mudar.
os sacrifícios podem mudar, os princípios nunca muda. Por exemplo, o que é adultério aqui no Brasil como pecado, é lá nos Estados Unidos, é lá na Índia, é lá na Inglaterra, em qualquer lugar do mundo. O que é colocado como repugnante diante de Deus, na palavra do Senhor, em qualquer lugar vai revelar isso, vai mostrar isso. Então, o foco aqui é a pergunta deles: qual é o grande mandamento? Quando nós falamos na igreja de dízimos, ofertas e primícias, nós queremos saber qual é a importância de ambos. Quando nós queremos entender sobre esses textos, nós precisamos separar, porque são distintos, tem a sua importância, cada um deles. Quando se fala de dízimo, quando quer saber primícia, quer saber oferta, qual é o poder que cada um tem? Você parou para analisar? Muitos irmãos, eles fazem a coisa certa com a motivação errada. E o que é fazer a coisa certa com a motivação errada? É fazer sem entender, ou não fazer porque acha que não tem importância o fazer, o praticar. Então nós vamos analisar hoje a alegria de sermos o primeiro, ou de termos o primeiro. Os escribas interrogaram Jesus: qual é o primeiro, o grande mandamento? Qual é a primícia dos mandamentos? Qual é a primícia dos mortos? Como é a primícia do amor? Como é a primícia dos filhos? Como é a primícia do dinheiro, a primícia do começo? Enfim, nós vamos ver algo aqui nesta manhã, e isso tem que ser com alegria, amém, meus irmãos? Então o texto vai dizer, quando se fala de dízimo na Bíblia, ele caracteriza a proteção de Deus contra o devorador Satanás. O dízimo, ele tem uma função por princípio, e não é por obrigação, não é por lei. O dízimo, ele vai ensinar que Deus protege os seus filhos contra as ciladas do devorador. Então o devorador, ele vem, e quando você tem esse princípio de dizimar, você é tão feliz quando faz isso, você se acha tão feliz quando faz isso, e Deus vê essa motivação. Você não faz por medo, você não faz por necessidade, você não faz a não ser por simples entendimento que o dízimo é algo que te leva a crescer em Deus de uma forma que o inimigo não pode, de maneira e de forma nenhuma, abater você. Então, é segurança para aquilo que você já tem. Estou explicando porque eu creio que você é abençoado e não vai perder o que você tem. Já a oferta, o crivo da oferta, quando nós temos esse entendimento, essa generosidade, essa vontade, essa decisão de ofertar ao Senhor, então nós estamos agora declarando no mundo material e também agora espiritual que nós vamos multiplicar, como está em 1 Coríntios, ou melhor, 1 Coríntios 9, do versículo 6 ao versículo 8, vai exatamente explicar, quando você tem essa capacidade de semear, quando você semeia, você nunca colhe só o que você semeia, você sempre
consegue colher mais do que o que você semeia. Você planta uma semente e na proporção vem uma espiga com mais de 600 caroços. Você coloca uma semente na terra, então vem com mais de, coloca em 2 Coríntios para ver se acho que não é, eu só me enganei aqui de texto. Capítulo 9, 6, 2 Coríntios, só para analisar aqui. É isso aqui. Então, quando você coloca uma semente na terra, ele te dá uma espiga com a proporção de 600 caroços. Então, você não entrega 1 e colhe 2, você entrega 1 e colhe 100 vezes mais. Essa é a proporção da oferta. Quando você entrega uma oferta, isso é tão poderoso, de forma generosa, que te faz enriquecer de maneira poderosa. E primícias, pastor? Primícias, quando nós temos o entendimento da primícia, nós vamos trazer para dentro da nossa casa a bênção do lar e a multiplicação, quando há um entendimento, e quando não é feito só para fazer. Existe um entendimento que a primícia, ela gera vários negócios de riqueza, vários princípios de riqueza. Geralmente as suas coisas aumentam quando você começa a primiciar ao Senhor. Ezequiel 44, versículo 30, fala muito desse princípio, do primeiro. Ezequiel vai ensinar que quando você entrega uma oferta de primícia, vai trazer para dentro da sua casa, inclusive está aqui, diz que este princípio de oferta, ele traz as bênçãos sobre a vossa casa, sobre o vosso lar. Então eu fico pensando, eu lembro-me quando teve um tempo que eu primiciava, sempre dizimei, desde quando eu me converti ao Senhor em 96, eu nunca faltei um mês sem dizimar ao Senhor. Eu me alegro com isso. E sempre procuro oferto nos cultos, oferto na vida dos irmãos, porém, eu não tinha um princípio da primícia na minha vida, eu não dava. E quando eu tive esse princípio, eu entregava, mas não sabia reivindicar isso na Bíblia. Porque uma coisa é você entregar ao Senhor o dízimo, a oferta ou a primícia, e entregar e não vir na palavra de Deus e saber lidar com isso perante o Senhor, sem ser uma cobrança com você ou com o Senhor. Então, eu aprendi isso, aprendi sobre primícia em 2014, e comecei a praticar isto. E eu lembro-me quando a Lívia chorava muito. A Lívia é a minha filha mais velha, ela chorava muito, lembra, Kelly? Ela chorava e queria um irmão, e a Kelly dizia, tá bom, só ela. E eu não forçava a Kelly, mas a Lívia sentava na cadeira da bênção e dizia, eu quero um irmão, e orava e dizia que queria um outro irmãozinho. E para fazer gente tem que praticar, tá bom, pessoal? E eu praticava, mas não vinha o irmão. Acredita, Paulo? Não vinha. E a Lívia dizia, mãe, eu quero um irmão. Cadê a Lívia? Você não fazia isso, filha? Sim ou não? Fala bem alto aí. Sim, fala. Ela orava, eu quero um irmão. Eu disse, eu já sei. Peguei esse texto e disse, Senhor, eu pratico a primícia, só que agora eu quero o aumento da minha casa. Aí quando eu ia fazer amor com a minha esposa, eu dizia, eu dou primícia. A primícia, querida, é para trazer aumento naquilo que você quer. É um princípio de riqueza, de família, de empresa, de dinheiro. Só que as pessoas só fazem com interesse de dinheiro. Preste atenção, não pode ser.
Você tem que saber reivindicar, não é pecado você, diante de Deus, dizer: Senhor, está escrito. Quando o diabo veio tentar a Jesus Cristo, o que que Jesus disse? Está escrito. Se estar escrito, é um direito seu e meu. Nós precisamos ter. Há uma bênção na primícia, sim ou não? Há uma bênção no dízimo, sim ou não? Há uma bênção na oferta, sim ou não? Então você tem que se alegrar e praticar isso e receber isso de Deus. Quando você entende isso, as coisas tendenciosamente vai vir em seu favor e vai trazer o que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero ler esse texto que eu acabei de ler. Está dizendo assim, o que o texto está dizendo? Vamos ver ele novamente. Ele está dizendo o seguinte, Marcos, capítulo de número 12, versículo 30 eu quero ver com você. E eles queriam saber qual era o primeiro mandamento, a primícia dos mandamentos. A primícia dos mandamentos, e foram falar logo com Cristo. Cristo poderia dizer: sou eu. A primícia dos mandamentos sou eu. Cristo poderia dizer isso, mas ele não disse. Ele disse o seguinte, olha o primeiro que ele diz assim, versículo de número 29, parte B, vai dizer assim, olha, o principal é este. O principal é este: ouve o Senhor, nosso Deus é o único. Tem algumas traduções que diz: ouve, ó Israel. A sua Bíblia está assim? Ouve, ó Israel. Então, se você quer ir para os princípios, antes de entrar na chave, ele diz, você precisa ouvir. Se você não ouvir, você só vai escutar. E há uma diferença de escutar para ouvir. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É aqui que nós precisamos entender, que quando ele está falando, amará o Senhor, isso aqui é o primeiro, primícia, coração certo, fazer as coisas direcionada a Deus. Ele está dizendo, amará o Senhor teu Deus de todo o coração. O coração tem a ver onde está o tesouro, tem a ver onde está a riqueza. Não tem coisa que você quer que a mulher, sua esposa não quer, sim ou não? Tem coisa que você está clarificado na sua cabeça, mas no coração dela não está. Assim também é no coração de Deus para o nosso. Às vezes, Deus está dizendo assim, olha, no meu coração está muito claro, e no seu está claro. Às vezes não está claro no nosso coração. E aí, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Como assim? De todo o teu coração, de toda a tua alma. A palavra alma, ela vai trazer um entendimento a respeito de animar o corpo. A alma, ela tem uma responsabilidade de trazer alegria na vida da pessoa, para que no corpo haja a força de todo entendimento. Vai falar da questão mental. Entendimento vai falar agora da mente, de um governo muito poderoso, que vai trazer no entendimento a força para a prática. E é isso que Jesus está explicando. Primícia não é apenas dar um dinheiro, ainda que hoje é entrega de dinheiro, porém, nós estudamos a primícia como um dia do mês, mas um dia do mês também tem as horas do dia, a primícia da oração, a primícia do amor, amará o Senhor teu Deus. Essa é a primícia do amor. Quantas horas você ama a Deus? Quantas horas você tira para declarar esse amor a Deus? Porque, irmãos,
Fora disso, vive só o capitalismo. E o capitalismo não é sustentabilidade para uma nação. O que é sustentabilidade para uma nação é o amor de Deus, e por isso ele domina o capitalismo. Agora, Paulo vai ensinar em Romanos, capítulo 11, Paulo vai chamar os romanos agora. Por que Paulo chama os romanos? No versículo de número 16, 17 e 18. Paulo chama os romanos e vai ensinar isso a eles. O que Paulo diz no versículo 16? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se as primícias é santas, igualmente será a sua totalidade. Se você tem 5 filhos, acho que aqui ninguém tem 5 filhos, só o Edmula em Sarandi. Minha mãe teve 14 filhos. Se um deles é santo, os outros 13 também são. Se o dia de serviço que você entrega no altar como primícia é santo, todos os outros 29 também são santos. Então Paulo está dizendo que quando nós falamos de primeiro ou de primícias, vem tudo que é primeiro. A primeira hora do dia, o primeiro dia de trabalho do mês, o primeiro filho, a primeira empresa. Então nós precisamos entender o primeiro passo. Quando ele diz, se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos são santos. O que tem a ver se a raiz é santa, o ramo é santo, pastor? Jesus é santo, sim ou não? Você também é santo. Então nós precisamos entender, Jesus é a raiz, a igreja é o ramo. Então nós precisamos compreender a palavra de Deus com alegria, senão você vai olhar para as suas falhas, você vai olhar para os seus pecados e vai achar que você está fora do reino, vai achar que você não está apto a reinar com Ele. Jesus já reinou, amém, meus irmãos? Jesus é rei. Então, por Ele ser a raiz, se a raiz é santa, os ramos também são. Se algum dos ramos foram quebrados, está falando agora de Israel. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo zabuzeiro, ou seja, a oliveira brava, em algumas traduções, foste enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. O que ele está dizendo? O que Paulo está ensinando? Que por alguém não acreditar em Jesus, ele foi tirado e foi colocado alguém que era bravo, que eram os gentis, que eram excluídos. Foi tirado algum de Israel e foi colocada a nação gentílica em Cristo. Alguns ramos foram quebrados. A nação de Israel não acreditou em Cristo, foi deixada um pouco. Veio os gentios, enxertou nele, que eram a oliveira brava. Então agora, eles foram trazidos na raiz, levantou a árvore e agora veio os ramos. Irmãos, você foi enxertado nele, você é a primícia dos gentis. Nós precisamos compreender isso. Então primícia não fala só de dinheiro, fala um envolvimento em Cristo, fazer parte de Cristo, estar envolvido nele o tempo todo. Você sai para trabalhar de manhã, você não pode sair para trabalhar
se levantar e ir direto, seja para o banheiro ou para qualquer atividade, calçar o sapato, qualquer coisa, para sair para trabalhar, sem fazer as suas orações. A primeira oração do dia é a primícia do dia. Como você planeja o seu dia quando sai de casa, é a primícia para aquele dia. Eu converso com o Paulo, e o Paulo sempre fala para mim quando a gente caminha na parte da manhã. Ele diz: Lopes, quando a gente caminha de manhã, o meu dia é outro. Por quê? O corpo, a mente, o governo mental, ele tem um comando diferente. Ele traz algo diferente no decorrer do dia. E como nós temos o hábito de orar todos os dias, quando pelo menos caminhamos na parte da manhã, tem uma outra vertente espiritual. Então, quando você levanta de manhã e faz a sua oração, quanto que dá, irmãos? Um dia tem 24 horas, qual é a premissa de dias em horas, em minutos? 8 minutos por aí? Uma oração de 8 minutos, na parte da manhã, é suficiente para você trazer um governo para o seu dia. Vamos dar primícia todo dia ao Senhor? Sim ou não, gente? Então, quando você primicia ao Senhor, você tem um dia abençoado. Você chega no seu trabalho, seja você o patrão, seja você o funcionário. Antes de começar a trabalhar, dá a primícia do seu trabalho ao Senhor, para que você possa ter um dia bem-sucedido com os seus amigos. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós crescemos. Quantos querem crescer muito mais? Diga amém. Então nós precisamos ir para este princípio, porque se as primícias são santas, também a massa é santa. Se você é santo, todos lá da sua empresa vai ser santo também. Da sua casa é santo. Imagina, não é só o homem, porque a gente cobra do homem. Imagina as esposas entregar a primícia do amor ao marido. Imagina o marido entregar a primícia do amor à esposa. Eu confesso que eu não experimentei isso. Mas você já experimentou dar um beijo de 40 segundos na sua esposa? Você experimentou dar um beijo de 40 segundos na sua esposa? Parece coisa boba, sim ou não? Quando namora dá de 2 minutos. Quando está casado não dá de 5 segundos. Não, é verdade. Pensa comigo. Isso tem algo espiritual. Você já experimentou dar um abraço de 8 minutos na esposa? Pensa isso. Mas pastor, isso é besteira, isso é primícia. Isto é primícia. Olha, tudo aquilo que você dá primeiro, você recebe multiplicado. Amém ou não? Então diga, tudo que eu dou primeiro, eu recebo multiplicado. Deus deu Jesus para a cruz, deu ou não deu? Quando Jesus veio aqui, ele era o primogênito, sim ou não? Mas quando ele ressuscita, ele é o unigênito. Por quê? Porque uma vez que ele se entregou, uma vez que Deus deu o primeiro, ele recebeu muitos filhos. Consegue entender o nível da primícia? Aí sim, vem o nível do dízimo, vem o nível da oferta. Que tudo isso tem um significado muito grande. E hoje é um dia que nós escolhemos e chamamos o dia da alegria de praticarmos os princípios. O Paulo está ensinando para os romanos que se a raiz é santa, os ramos também são santos. Quem sustenta a árvore não são os ramos, é a raiz. A raiz aqui é Cristo. Os ramos somos nós. Se o fruto
é bom, a raiz também é boa. Mas é o contrário, se a raiz é boa, a árvore toda é boa. O caule é bom, os ramos são bons, os frutos são bons. Então Paulo aqui está ensinando, nesse primeiro versículo 16, que as primícias são santas. Ou seja, Deus, desde o princípio, Ele preza sobre essa questão de dízimo, inclusive de primícia. Por quê, pastor? Que Deus dá ênfase às primícias. Porque tem um segredo muito grande aqui. Seja ela do produto, seja ela dos filhos, seja ela da pecuária, seja ela de qualquer situação, da família, como eu falei agora do primogênito. Quando nós praticamos, como era o antigo, o povo de Israel, eles praticavam e tinha a festa das primícias, tinha as festas que trazia esse entendimento, como o dia de Pentecoste, em Atos capítulo 1 e 2, na festa de Pentecoste. A Bíblia diz que quando nós praticamos esse princípio, que não é só o dinheiro, é o princípio do abraço, do amor, da oração, de estar entendendo isso, quando você pratica isso, Deus dá, em troca, Deus abençoa a nossa colheita, Deus abençoa a colheita do seu povo, Deus traz a chuva. Quando chove, gente, chovendo ontem, chuva é princípio de prosperidade. E chovendo ontem, na hora da chuva, você tem que entender que você está enriquecendo. Quando Deus está dando chuva, o agricultor ama a chuva. A verdade, o pecuarista, quando vê e sente o cheiro da chuva, logo após a sua plantação, ele fica feliz. Porque ele sabe que é uma providência de Deus. E chuva tem a ver com o tempo, o sol tem a ver com a necessidade, a chuva tem a ver com a necessidade para a colheita, o sol tem a ver com a necessidade para a colheita, tem a chuva temporão, tem a chuva seródia, tudo isso é importante. Tem o momento da chuva temporão e tem o momento da chuva seródia, aquela chuvinha bem calma e de repente aquela chuva mais agressiva. Então nós precisamos compreender isso aqui. Deus tem tudo isso aqui para cada um de nós. Deus tem tudo isso aqui para cada um de nós. O sol na medida certa. Imagina, se não faz sol, você reclama. Se faz sol, você também reclama. Então nós não aprendemos a viver com Deus. Porque a verdade é que Deus tem um cuidado especial com cada um dos seus filhos. Deus tem um cuidado especial com você. Deus tem um cuidado especial com cada um dos seus filhos, com o seu povo. Deus tem um cuidado especial. Acredite, você não casou errado, você que é solteiro vai casar na hora certa. Acredite nisso. Nós é que atravessamos e não conseguimos entender isso. Mas Deus tem um cuidado especial com todos. Amém, meus irmãos? Em Êxodo capítulo 34, versículo 22, eu anotei aqui, vai dizer assim, ó: também guardará a festa das semanas, que é a mesma coisa da festa das primícias, da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano, que é a festa de Pentecoste. Todo ano tem um balanço geral daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer. Eu oro, eu peço a Deus, que não seja só o seu dinheiro, mas a sua saúde, a sua alegria, tudo aquilo que você tem feito, você vai olhar e vai ter alegria de Deus em ver as suas coisas neste ano ainda. Independente do que aconteceu este ano, de todas as questões que o mundo passou, há uma bênção de Deus para a sua vida. Eu oro para que no meio de tudo isso que o mundo viveu, as suas coisas tenham aumentado, o seu vigor tenha aumentado, a sua força tenha aumentado,
a clarificação de Deus tenha aumentado, que Deus mude a sua vida. Tudo que é de mudança, ela exige para nós uma decisão. E tudo que é de mudança geográfica, Deus promete crescimento, Deus promete trazer estabilidade. Por isso vem a independência do homem a Deus, pois Deus sempre vai valorizar isso em você, na medida que é do seu coração, na medida que o seu coração está envolvido, na medida que seu coração está recebendo da parte de Deus, porque a simplicidade de Deus para o homem, e a simplicidade do homem de receber o favor de Deus, é onde gera o princípio de riqueza na vida do ser humano, é onde gera toda a mudança. Por que os nossos filhos, eles se rebelam contra nós? Por que eles se rebelam e não tem um motivo? Você tenta educar o garoto ou a garota, enquanto mais você tenta nisso, parece que as coisas ficam distantes, mas não é verdade. O problema é que nós estamos distantes de Deus e de hábito, nós damos mais valor às coisas palpáveis e visíveis do que às invisíveis. Por isso nós temos dificuldade de pegar a Bíblia e ler para ensinar. Porque quando nós ensinamos a Bíblia para os nossos filhos, eles vão pensar no que eles vão fazer. E eles vão falar até para os coleguinhas aquilo que eles vão praticar. Por quê? Pelo ensinamento. Esse ensinamento vai falar de educação paternal, de educação familiar. Deus, então, preza muito isso aqui. Quando nós dependemos de Deus, há uma bênção em todas as áreas da nossa vida. Dependa de Deus, pratique. Pastor, a impressão que eu estou falando de dízimos e oferta de primícia, eu estou falando de vida com Deus no coração, e isso traz uma alegria. Tudo que não tem um coração em Deus é difícil de praticar, mas quando o coração está voltado a Deus, não é difícil de praticar. Quando nós estamos envolvidos com Deus, é fácil. Quando você tem que orar por obrigação, é muito ruim. Mas quando você tem que orar porque você é um amigo de Deus, porque você está envolvido com Deus, é fácil, é bom, é maravilhoso. Quando você vai casar com uma pessoa porque você decidiu casar, porque você ama, é bom. Mas quando o pai obriga a casar, é ruim. Pastor, não tem mais. Não sei se tem, mas antigamente tinha, o pai obrigava o cara a casar. Lá no Nordeste mesmo era assim, ou casava ou morria no cano do revólver do cara. O cara casava, mas casava sem gostar da moça. Não sei se vocês já ouviram isso, isso é um negócio muito doido, mas aconteceu isso lá, eu sou de lá, eu vi isso já. O cara mexeu com a menina, e aí não vai casar, o pai chamou na casa assim, você não vai casar? Não. Tá bom, você morre hoje, está tudo bem. Não, senhor, eu caso agora. Não. Quem é que não faz debaixo de ameaça? Quantas vezes pessoas não dizimou na igreja debaixo de ameaça? Ou você dizima, miserável, ou o devorador destrói você. Aí o cara dizima, mas não é essa a ideia. Deus quer cuidar de você, o favor de Deus está sobre você, tem que ser uma alegria, generosidade, amém ou não, meus irmãos? Generosidade, eu entendi o princípio, eu vou praticar o princípio, e por isso é que as coisas vão acontecer. Entregar o fruto da terra, o primeiro. Por que a gente vem aqui e apresenta o filho ao Senhor? Por que a gente acredita que Deus chama o primeiro de primogênito? Porque há uma bênção nisso. Não sei se você sabe, o primogênito tem direito a 50% da herança do pai. Sabia disso ou não? Tudo que o pai tem, o primogênito tem direito a 50%. Aí tem a bênção do pai. Jacó fez isso. Tem a bênção do pai sobre a vida do primogênito.
que essa é a bênção espiritual que ele vai governar sobre todos os irmãos. Lembra que Esaú quis matar Jacó? Porque ele já tinha vendido a bênção da primogenitura, que era a bênção dos bens, da herança, por um prato de lentilha. Jacó foi lá, na hora que o Isaac pede o guisado para abençoar ele, com a bênção paternal de riqueza, de governo, o Jacó vai lá e faz o guisado, e dá para o pai dele, e o pai dele abençoa ele com a bênção de governo. Então ele agora é senhor sobre o Esaú. Então nós precisamos entender que o seu pai celestial tem uma bênção de governo sobre a sua vida. Diga amém, pelo menos. Tem uma bênção de governo sobre a sua vida, para você governar lá no trabalho, governar na família, governar na saúde, governar onde você pôr as mãos. Deus tem uma bênção de governo para você. Imagina isso, meu irmão. Eu falei para um irmão ontem, eu estava dando aula num seminário ali, e o irmão falou para mim o seguinte: pastor, eu cuido de 25 pessoas no meu setor de trabalho. Você estava lá ontem. Ele disse que cuida de 25 pessoas na empresa dele. Ele é gerente de 25 pessoas, ou seja, ele está chefiando, ele é comandante, de 25 pessoas na empresa. Máquinas e pessoas. E todo o problema da empresa, desse setor, esse garoto resolve. E aí eu disse: uau, isso é bom demais. Quanto que você ganha? Ele disse: eu ganho R$1.500. E eu disse: por que você não abre um negócio para você? Ele disse: porque eu não me sinto capaz. Eu disse: interessante. O patrão que lhe paga 1.500 não é culpa dele. Isso é uma questão nacional. Entende isso, gente? Sim ou não? O patrão está pagando o que a CLT diz. Agora deixa eu te falar. Se você dá conta de 25 pessoas num setor de uma empresa, por que você não dá conta de 25 pessoas numa empresa sua? Ama o Senhor com o coração, com a alma e com a mentalidade. Falta de governo. Falta de coração com o Senhor. O cara que ganha 1.500, até para dar dízimo ele dá com dó. Tem uma família, mentalidade. Eu disse: cara, faça melhor para o seu patrão. Abraça esse cara pela oportunidade. Mas abra uma empresa para você. Vai dar emprego para pessoas. É isso que nós precisamos entender. O Senhor sempre tem gente para te dar oportunidade, mas você pode governar. É você que sabe. Mude a cabeça. Se você mudar a cabeça, tudo em sua volta muda. Se esse povo aqui mudar a cabeça, a igreja de Maringá muda. Se você na sua casa mudar a cabeça, tudo vai mudar. Há um princípio de riqueza na sua vida. Há um princípio de bênção nas nossas vidas. Irmão, tem um... Está filmando aí. Mas tem um problema quando se fala de dízimo em igreja, a pessoa bate... Meu Deus, beija a mão. Verdade. Tem gente quando se fala de dízimo em igreja, ele entorta as mãos na hora, irmãos. Está errado. É onde o Senhor diz: eu vou dar a chuva serôdia, eu vou dar a chuva temporão, eu vou dar o que você precisa. Tem muitas famílias quebradas. Não, irmão, vou te falar. O dízimo, eu sei que é um desafio de dar dízimo, é um desafio de dar primícia, é um desafio de dar oferta, mas todos eles são distintos um do outro e traz benefícios poderosos dos céus para a terra. Pratica, querido. Eu não estou te falando para você praticar o que eu não faço. Acredite. Você pode ligar para o meu pastor lá em Cruzeiro do Oeste. Se ele disser assim: o Zé Lopes não dá, você me chama de mentiroso. Entende isso?
É isso que nós temos que falar. Eu não dou só o dízimo, não dou só a primícia, não dou só a oferta, ainda dou redízimo das igrejas que eu pastoreio. Porque eu acredito que é assim. Se eu não puder pregar, se eu não, nunca eu iria pregar se eu não fizesse. Vamos fazer? Sim ou não, gente?